Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podbari. Hoje é um episódio muito especial, a gente tem aqui uma grande amiga e antes de apresentá-la eu vou agradecer todos os nossos patrocinadores parceiros que fazem esse projeto ser possível e tá no ar aí para vocês a cada 15 dias. Hoje a gente vai conversar com a Renata Fontana, ela é integrante do corpo de enfermagem do Hospital Sarra do Grupo Fleury, uma das responsáveis pelo centro cirúrgico e que acompanha de perto a jornada do nosso paciente, principalmente, né? Sim, tudo bom? Muito feliz de estar aqui, viu? E nós também estamos muito felizes com a sua presença aqui, ótimo, né? Porque vai ser uma conversa muito legal, onde a gente vai falar de vários assuntos, né? Dentre eles, principalmente, a importância da enfermagem dentro de um hospital e dentro do centro cirúrgico e também para falar um pouco a respeito do hospital, né? Então, como a Marta mesmo já começou aí na nossa introdução, o Hospital Sarra do Grupo Fleury, ele está no mercado há mais de 20 anos, sendo o primeiro hospital brasileiro dedicado exclusivamente a procedimentos minimamente invasivos, com uma infraestrutura super otimizada. O hospital alia tecnologia, técnica avançada, otimização de tempo e custos acessíveis aos nossos pacientes. Ele é reconhecido como um centro de excelência em cirurgia bariátrica e ele também oferece procedimentos de alta qualidade em diversas especialidades, como gastroenterologia, dermato, reumato, e também tem um centro especializado em tratamento de doenças de urologia e conta com centros de infusões, que para nós, né, da cirurgia bariátrica é muito bacana. Então, pacientes que têm que fazer uso, por exemplo, de ferro endovenoso, B12, esse centro de infusão aqui é muito bacana, pensando no nosso perfil dos pacientes. Então, Renata, vamos usar aqui o nosso tempo, que eu acho que vai ser muito enxuto para tanta coisa que a gente tem que conversar, né? 10 dias aqui, né? Dá. E a gente tá feliz, pessoal, porque assim, vocês estão conhecendo aqui a Renata, mas a gente já conhece a Renata há muito tempo, né? Na verdade, ela aguenta a gente no centro cirúrgico há muito tempo. Gente, só de Sarra eu tenho 18 anos, então dos 20 anos eu tô 18 lá. Caramba. E dos 18, 15 dentro do centro cirúrgico. Então, é uma paixão. Dá pra dizer que é a nossa casa, né? É a nossa casa. É a nossa casa. E primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês três, né? Junto com o hospital. Porque, gente, são 3 cirurgiões mulheres, então eu tenho a honra de estar aqui com elas e eu conheço quem são elas. Vocês conhecem no consultório, eu conheço todo o outro lado. Então, são assim, ó, firme. Elas são pequenas, mas são grandes, viu? Então, vocês estão em boas mãos. E Rê, conta um pouco pra gente, porque assim, às vezes a gente deixa de falar algumas coisas porque é corriqueiro, é o nosso dia a dia, mas é tão importante esse passo a passo do paciente, Muito. Porque ele chega no hospital e as primeiras pessoas, tem um lado administrativo, claro, de acolhimento, mas as primeiras pessoas a quem o paciente tem acesso, com quem ele encontra primeiro, é a equipe de enfermagem. Sim. Então, é muito importante esse caminho, até para ele saber que ele vai ver a gente um pouquinho depois, ali mais já assim que tá no quarto instalado, ou quando chega no centro cirúrgico. Mas tem muita gente ali para acolher, para cuidar. Então, é muito importante. Fala um pouquinho pra gente. Falo sim. Processo. Sim. A jornada do paciente, ele começa antes do paciente chegar no hospital. Então, ele começa com vocês. Então, a partir do momento que ele tá no consultório, que ele decide, vou fazer a cirurgia, e vai ser no hospital, no caso, o Hospital Sarra, aí ele passa a ser nosso. Então, vocês agendam a cirurgia, começa lá. E quando agenda a cirurgia, pensa assim, só agendou? Não, já começa a gente trabalhar ali. Se for convênio, já começa a parte de autorização, particular, valores. Aí ele cai na recepção. Aí esse paciente chega pra gente, já está separado o material, já foi visto tudo para receber aquele paciente. Quando ele entrou dentro do hospital, na recepção, ele se identifica e começa a jornada dele dentro do hospital. Que é o dia da cirurgia. Da cirurgia dele. Então, já começou com tudo ali, né? A gente já deixou tudo previamente separado, mas quando ele entra no hospital, começa a jornada dele lá dentro. Então, na recepção, são pessoas muito importantes, que é as primeiras pessoas que eles veem ali, né? Então, é um momento muito importante, são pessoas importantes que tem que ter já empatia, né? Porque não fala aquela primeira... A experiência começa ali, né? Ali, a primeira impressão, né? Aqueles que fica... primeiros minutinhos, né? E é um paciente que tá, às vezes, mais ansioso, né? Então, aquela primeira experiência... Porque tem um pouquinho de medo ali, né? Você fala, nossa, é hoje, é agora. É agora. Um sorriso nesse começo faz toda a diferença. Toda a diferença, porque a primeira impressão é que fica, né? Sim. Então, chegou, teve contato, trouxe todas as documentações, vamos internar. Então, eles levam, tem um caminho até o quarto. Aí, quando ele chega no quarto,
quarto, aí começa. Aí tem o contato da enfermagem, que é o que as pessoas não conhecem. Hoje eu vou falar um pouco mais, né, sobre a enfermagem, que é o que a gente acaba ficando mais com o paciente do que o próprio cirurgião, né? Então, né, Renata, eu acho bacana essa frase que você falou, porque muitas vezes o paciente, ele descarrega toda a ansiedade, a questão da cirurgia no cirurgião, né? Sim, Ai, porque o meu médico, que horas eu vou ver meu médico? Meu Deus, tudo é o meu médico, tudo né? é meu E médico. nós, como o médico, a gente sabe que o nosso braço direito, realmente, para tudo acontecer dentro do hospital, é a enfermagem. Exatamente. É a enfermeira. Seja a enfermeira do andar, seja o enfermeiro ou a enfermeira do centro cirúrgico, né? Sim. Porque para eu poder fazer o meu trabalho bem feito, eu preciso de uma enfermeira Uhum. que faça a orquestra acontecer. Tudo, né? tudo. Eu acho que é muito isso. É pensar, talvez, no maestro ali de uma orquestra. Porque você consegue... Você tem que lidar com tudo, né? É a enfermagem que vai ver. Chegou com os exames certo? Você tem aplique? Você tem negócio no olho? Você tem isso? Você tem aquilo? Ai, mas cadê meu médico? Não, mas é que eu que vou fazer tudo acontecer. Exatamente. Para o seu médico poder fazer o que você quer que ele faça, Exatamente. né? Então, eu acho que muitas vezes o paciente ele não entende tanto esse papel, mas nós, médicos, a gente sabe como é muito valoroso e muito importante o papel de uma boa enfermagem. Exatamente. E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Como a gente mesmo comentou. Como tem um diferencial enorme quando você vai para um hospital, em que esse hospital, a cirurgia bariátrica já faz parte daquela rotina, daquela equipe. Então, o paciente se sente tão mais acolhido, Exatamente. porque aquele enfermeiro, técnico de enfermagem, cada um que entra no quarto sabe como é a cirurgia, sabe como é o pós-operatório. Então, cada um já começa a tranquilizar o paciente. Exatamente. É quase como se a coisa estivesse andando sem nenhum tipo de ruído. Quando você vai para um hospital em que aquilo não faz parte daquela rotina, atrapalha tudo começa a ter um pouquinho de ruído, né? Então, e quando começa errado, vai tudo errado. Exato. Então, quando todo mundo está em sincronia, né? Porque o que eu gosto de falar, que não é só uma equipe, só um cirurgião, ele não faz a cirurgia. Para dar certo, tem que ser o resultado de toda essa equipe. Grande, né? É um trabalho grande. Então, quando ele chegou, vamos voltar ali. Ele chegou ali no quarto. A primeira pessoa que vai chegar vai ser a enfermagem. Um técnico de enfermagem, depois uma enfermeira, onde ele vai se certificar se o paciente é o certo, se a data de nascimento é a certa, né? Para ele saber se aquele paciente que trouxeram vai fazer uma cirurgia certa, né? Então, é a segurança do paciente, né? Entra a segurança do paciente, já começa pela identificação. Eu costumo falar para meus pacientes, você vai ser perguntado o seu nome, se você tem alergia. Várias vezes. Umas 15 vezes até acontecer a cirurgia. Fica tranquilo, vai respondendo. É isso mesmo. Isso faz com que o paciente se sinta, ao contrário, né? Nossa, mas ninguém sabe, não se comunica, não. Todo mundo vai conferir, é 100% certo. Não pode cair uma gota Nada. fora. Então, é isso que a Renata tá falando. E se caso a gente é ser humano, se acaso uma barreira der errado, a outra barreira já vai pegar. Então, pro final, dá tudo certo. Exatamente. E é isso. Exatamente. Então, o técnico de enfermagem, ele entra, ele vai aferir, vai se apresentar, vai já verificar sinais vitais, vai pegar os exames, a enfermagem vai ver se tá tudo certo. A doutora falou de um ponto muito importante, que são os adornos, né? Então, se o paciente, às vezes ele acha, mas é só uns cílios, mas é só um cabelo. Mas, gente... Aquela aliança que não sai mais do dedo. Aquele piercing que você botou desde quando você era adolescente, que nunca mais saiu de cima da orelha, tudo isso tem que tirar. Mas tem que tirar para própria segurança, né? A gente tem equipamentos, lida com bisturi para evitar queimaduras. Então, a gente faz tudo isso por causa da segurança da cirurgia dele. Então, é um momento em que ele vai, se ele caso não tirou antes, naquele momento ele vai ter que tirar, senão ele não é encaminhado para o centro cirúrgico, pela sua própria segurança. Claro. Feito tudo isso, colocado camisola, todo mundo se apresentando, ele tá lá ainda calmo, né? Porque ele tá com o acompanhante, ele tá assistindo uma TV, tá, né? Uma delícia ainda. Tá linda de camisolinha. Exatamente. Aí chegou alguém de centro cirúrgico. Não, pior. Meu Alguém Deus. com uma maca, né? Vem uma terror, maca. né? Meu Deus. Chegou. É tudo que eu mais quero, né? O paciente fala, é o que eu sonhei, mas... E agora? Dá medo. Então, vamos lá. Aí vem uma pessoa do centro cirúrgico para levá-lo e repete as mesmas perguntas, mas para tudo. É nome, o cirurgião está certo, a cirurgia correta, dando tudo certo, vamos. Agora. Você sabe que quando eu fui operar,
quando eu deitei na maca, me deu uma sensação, cara, mas eu sei tudo que vai acontecer. Exatamente. Por que tá me dando essa sensação de vulnerabilidade? E dá. E dá. E aí depois eu fiquei pensando que imagina só, que você tá deitado, só que a partir dali que você tá deitado, todo mundo que tá passando por você tá em pé. Então é quase como se você fosse pequeno, assim, meio que vulnerável mesmo. Nossa. E tá todo mundo lá em cima. Eu acabei de operar, Ana, e quando eu deitei na maca, eu falei, gente, por que eu Fui tô fazer isso. inventando isso? Mas por quê? É Tava tudo engraçado bem. isso. E eu me senti exatamente desse jeito. Você só vê o teto. E aí você fala, eu sei tudo que vai Uhum. acontecer. Eu sei que todo mundo me perguntou, mas dá um medo, assim. Medo. E aí, cada vez mais a gente já entende. Né? Aham, Acho que viver, sim. como a Ana disse, Quando você muda tá o do outro olhar. lado. Nossa, E aí esse totalmente. olhar, quando você sabe que é assim, o seu olhar pro paciente fica diferente, né? Total. Muito mais amoroso, né? Você Muito. sabe que é um momento que tem que ter um sorriso, né? Uma boa cirurgia, vai dar tudo certo. E é um momento que a enfermagem ali, né, tanto a cirúrgica que tá indo, quanto a quem tá no andar, que ela tem que ter, assim, uma empatia tanto pro paciente quanto acompanhante. Super. Porque pra pessoa que tá ali, É pior ainda. que uma ficar hora, lá, né? 2 horas de cirurgia parece um dia. Eterno. É. Então, a gente tem que se pôr naquele lugar de dar olha, acabou de começar a cirurgia. Olha, tá indo tudo bem. Então, a enfermagem lá, ela tá ali para isso, sabe? Para acolher mesmo, porque é um ambiente totalmente estranho. Você tá com pessoas estranhas. A temida anestesia que eu já vou chegar, né, nesse ponto. Então, ele fala, e agora? Será que eu vou sair daqui vivo, né? Então a gente tem que olhar para isso, tanto paciente quanto acompanhante. Então, a gente tá ali para isso. Bom, ele deitou na maca, né, o paciente, e vamos pegar o elevador e descer para o centro cirúrgico. Chegou lá, no centro cirúrgico. Pessoas estranhas, todo mundo de roupa de privativo, todo mundo de touca, que hoje elas me perguntaram, Renata, você tem cabelo? Eu não sabia, pessoal, que a Rê era tão loira. Eu falei, nossa, Rê, não sabia que você era tão A gente loira. chama de touca, Porque né? quando elas chegam, a enfermagem já tá lá. Elas Sim. chegam, a enfermagem entra cedinho. Aí elas chegam, eu já tô de roupa, então elas falam assim, já tô de privativo, já tô com meu cabelo com touca, então elas não sabiam nem que eu era loirinha. Mas então, o paciente chega e vê todo mundo ali, todo mundo desconhecido. Aí ele já vai direto, né? Porque já conversou com o anestesista lá no quarto, já teve avaliação pré e anestésica, ele foi para a sala cirúrgica. Aí agora a gente começa numa outra etapa, que é a cirurgia segura, né? Lá dentro do centro cirúrgico mesmo. Então é feito o sign-in, que é o que é o sign-in? É todo um protocolo com o paciente ainda acordado, em que a enfermagem vai falando tanto com o anestesista quanto o paciente. Ele checa se esse paciente que entrou naquela sala, é certo, a cirurgia tá certa, o cirurgião tá certo. É tudo em voz alta que é se falado. A gente confirma se o nome do cirurgião, nome da cirurgia com o paciente acordado, confirma com o anestesista se ele vai usar, por exemplo, que antibiótico ele vai usar, se vai ter se tem Se alergia. toma algum remédio diferente. Anestesiou alguma vez. Exatamente. Alguma coisa. Então, isso Tem muita tudo é conversa. feito com ele Você sabe que é engraçado? acordado. Eu operei alguns pilotos, Aham. né? E não um, mas mais Piloto que de um. quê? Como assim? Piloto de avião. Ah, de avião. Não, que tem piloto E de... muito- Mas Mas como eu só operei de avião, eu já estava me referindo a ele. E mais do que um me falou, Ana, quando eu entrei no centro cirúrgico, a minha sensação é igualzinho a gente faz no avião. Porque a gente tem que checar tudo e fala tudo em voz alta. E tá funcionando isso. E então, eles fazem o mesmo checklist exatamente igual. E eu falei assim, não é possível que é igual. Ele falou assim, é muito igual. Então, quando vocês começaram a falar, eu já falei, Ficou vai ser tranquilo. seguro, vai dar tudo certo. Inclusive, a gente confere, a enfermagem confere com a gente, com o anestesista, não só paciente, por isso que é importante vocês saberem a cirurgia. A Ana falou isso outro dia em outro episódio, e é importante porque essa hora vai ter uma confirmação, data de nascimento, peso, altura, Tudo. problemas de saúde, alergias, e conferem se os aparelhos, carrinho de anestesia. Se tá certo, se A tá gente conferido. tudo, tem toda uma linha de segurança muito, muito firme, muito sólida. Muito, muito. A Marta falou desse negócio porque em outro episódio eu contei que uma paciente estava nervosa. E a gente sempre chega, que cirurgia você vai fazer? Porque cirurgia bariátrica... Tem tipos? Então eu falo, olha, saiba qual é a cirurgia que você vai fazer. Vertical, bypass. Aí ela fez assim, nossa, eu tô muito nervosa, muito nervosa. Que cirurgia eu vou fazer? MyPass.
bom, né? Só tava tão nervosa. Sim, coitada. Mas é isso, a gente sempre pede pra saber, né? Porque pra É. gente também é importante. Exatamente. Segurança. Que é a conferência que a gente tem até do nosso agendamento, né? Já aconteceu comigo, tá marcado bypass, o paciente falar bypass, chegar a cirurgião falar pra mim bypass, quando ele chegou na hora ele falou que queria sleeve. Aí eu chamei o cirurgião, eles conversaram e decidiram qual que era, de novo, né, a técnica Sim. certa, mas Isso assim, aconteceu comigo, suspendi a cirurgia. porque tem que muito Suspendi, falei, não é uma hora de dúvida. eu Cancela, volta concordo pro com a Ana. tá consultório, certo. pelo amor do E Senhor. também tem outra coisa, né? A gente, em alguns hospitais, como a gente tem aqui esse exemplo, Não dá pra a trocar. gente pode trocar. Mas em alguns, a gente não tem essa. Não tem nem opção tem de como. material, né, também, tem Esse tudo material diferente. Foi Mas eu acho mais solicitado, difícil, né? você não pode ter... Dúvida, né? Deitou na mesa de cirurgia, o paciente tem que estar muito convicto. Sim. Se bateu dúvida ali, cancela. Não, Eu talvez. brinco com os pacientes Ou- e falo assim, pode ir com medo, com dúvida não pode. É. Exatamente. Porque assim, mostra que o paciente ele não entendeu se aquela pessoa, né, ela tá na dúvida, é porque ela não entendeu muito bem a diferença entre as Uhum. Ou ela tá técnicas, ambivalente. e Exato. assim, eu escolhi tal porque o meu médico decidiu por tal cirurgia. Na realidade, eu faço muito isso com os Sim. pacientes, né, Renata? Quando a gente vai decidir por qual técnica vai ser usada, eu falo assim, por exemplo, você vai operar comigo, aí eu Sim. falo assim, Renata, então vamos lá, qual cirurgia a gente vai fazer? Sleeve ou bypass? Aí a pessoa olha pra mim, fala, não, doutora, é você que decide. Aí eu falo, não, iremos decidir Juntas. porque assim, eu já expliquei tudo pra você, você já estudou a respeito das duas cirurgias. A gente vai decidir isso em conjunto, porque você tem que ser do time, né? Você tem que Sim. ajudar na decisão. Sim. E a partir do momento que a pessoa entende e ajuda o cirurgião a decidir a melhor técnica, ela não vai esquecer o nome da cirurgia dela. Não. E a partir dali, é bem assim mesmo. Ela abraça a causa, é bem time, sabe? Corinthians e Aham. Palmeiras. Ela vira time bypass, ou time vertical. Sim. E ela vai abraçar aquilo e ela vai seguir com aquilo. Ela tá Então, se convicta, né? realmente, Exatamente. se ela não tem essa convicção e ela tem dúvidas, a gente tem que repensar. Ops, vamos parar e vamos ver, vamos Vai, volta pro consultório, vai pra talvez, terapia, conversa de conversa novo. com a equipe de novo, faz mais uma rodada com toda a equipe. Porque eu acho que é isso, é um momento que a gente não tem como voltar, né? Exatamente. Com Então, enquanto a certeza. gente pode voltar, parar ali, voltar e retornar num momento em que o paciente está mais convicto, Aham. ele só ganha no pós-operatório. Exatamente. Isso é raro, né? Raro. Isso é uma vez só. É Uma raro, vez é só. raro. Caso, mas vamos colocar que é raro, porque tá tudo tão preparado, Sim. tá tudo tão ali organizado, que é muito difícil acontecer. Sim. Né? E como é importante, a Renata tem um conhecimento mais profundo disso, mas como é importante um hospital ser também especializado. Exatamente. Todo mundo tá na muda mesma tudo. sincronia. Todo mundo entende o que tá certo, o que tá errado, o que tá sendo dito, a dúvida, o medo do Isso. paciente. Então tá todo mundo ali sincronizado. E como Sim. você comentou também, né, Má? Estar num hospital que é especializado em bariátrica, para nós é muito bom, porque a gente sabe Uhum. se você vai fazer bypass, é um material. Se vai fazer sleeve, é outro material. Exatamente. Tudo que a gente tá falando aqui, que a gente chega e confere, na realidade, a enfermagem já conferiu para mim. 1000 vezes. Mil vezes. É, todo mundo fala a mesma língua. É. E se você chega, eu acho que as meninas já tiveram esse tipo de conflito, né? Mas às vezes, Renata, a gente tem que ir a hospitais Aham. que não tem essa dinâmica, né? Aham. Que como você falou, às vezes a bariátrica ela é raridade naquele hospital. Sim. E aí a gente chega, menina, é outro cenário. Outro cenário. Exatamente. É mais difícil, você chega lá, o material não tá separado, pinças de vídeo... Ou não oi, que conhecem. Não conhece, que é pior ainda, né? Aí você vai pedir um material especial, onde tá... é isso? Não sei, tá Uhum. faltando. Então, Uhum. como é bom a gente tá sempre, todo mundo falando a mesma língua, né? Eu Isso acho vai que é muito legal bem. também, e uma coisa que eu aprendi durante a vida, o médico vai adquirindo o DNA do hospital. Sim. Então, é muito, mesmo que o hospital seja fantástico, mas ele não é teu DNA. Para você ali é algo que não está na sua rotina, a enfermeira não te conhece, a Sim. equipe não te conhece, a equipe não sabe seu tempo cirúrgico, ninguém te conhece. Então, a ideia é que você tenha um hospital que esteja lá no seu DNA. Né? Exatamente. A Rê já sabe, Tudo. mapeado cada um aqui. Tudo. Aquela lá é chata, gosta daquela pinça. Aquela lá... Não é? apontou pra Exato. mim, você viu? E eu gosto de pinça boa mesmo. É que a Karina é touro, sabe? A Karina é touro. É que assim, eu não sou Mas, qualquer pinça. na verdade, todo mundo fala assim, Renata, como que você sabe lidar? Porque nós somos seres humanos. Eu sou Lógico. diferente de você, que é diferente dela, tal. Mas você vai aprendendo. Então, quando você vai muito tempo, igual elas vão há muitos anos que elas vão lá no hospital. Então, a gente já sabe, ela gosta desse jeito aqui, gosta da mesa ali, gosta. Então, entra tudo em sincronia, é super tranquilo.
Exato. É muito mais E fácil. o paciente ganha E eu com isso, acho, né? eu vou contar um negócio que eu acho que não sei se vocês sabem, né? Lá no Sarra, outros hospitais também, mas lá no Sarra a gente tem um bate-mapa, que é um dia antes. Uhum. Então, nesse bate-mapa, a gente a gente chama todo mundo. Então, tem alguém da enfermagem, tanto cirúrgica quanto da unidade, tem gente dos suprimentos, que é a parte de almoxarifado, que vem toda essa parte de material, farmácia, engenharia clínica. E aí é um momento que a gente vê se todos os pontos estão alinhados. Aquela mesa está certa para aquele paciente, o material já chegou, a gente precisa ir atrás, a medicação chegou, tem todas as medicações que o médico pediu, a gente checa tudo que o médico pediu e tem coisas, como a gente já conhece cirurgião por cirurgião, olha, vocês estão falando que é 1 hora, mas na verdade são 2 horas. Vocês estão colocando 3 horas para esse médico, mas esse médico eu sei que demora 1 hora, porque a gente vai conhecendo a característica e nisso a gente vai montando o nosso dia a dia para evitar o mínimo de erros possíveis, né? Já prevendo, ó, isso aqui, ó, vai atrasar esse médico. Vamos ligar para a doutora Marta, que vai atrasar. Acontece pouco, mas Pouco, né? Mas a gente pode prever, entendeu? Para não acontecer um problema lá na frente, entendeu? E uma coisa importante é a confiança que a gente tem, porque hoje em dia o paciente nem sabe o quanto essa roda já girou até ele chegar de fato no Sabe quando eu acho que ele tem hospital, essa né, Ana? percepção? Quando ele entra na sala de cirurgia, e a minha impressão, às vezes, ele acha que vai ter um anestesista e o cirurgião. E ele fala E aí, quando quantas ele vezes. entra, às vezes eu tô parada assim, olhando, né? Porque é uma dança, né? E aí eu falo, nossa, É um balé. agora nesse minuto tem 7 pessoas dentro da sala. Cada um fazendo a sua função. Exatamente. E meio que nem um tá abrindo material. Exatamente. O outro tá vendo o material do vídeo. O outro tá buscando. E aí o paciente olha aquilo, e aí eu acho que naquele minuto talvez ele tenha a magnitude da roda que está girando para que aquilo tudo aconteça com segurança. Né? Exatamente. Isso Não é. Não é? Quantas pessoas são envolvidas, né, para aquela cirurgia dar certo? E quão importante é essa confiança, né? É uma relação de confiança de todos os lados, do paciente na gente, da gente no hospital, na nossa indicação hospitalar. Sim, que é super Tá tudo importante. muito alinhado, né? É realmente, Ana, um balé. Tô aqui pensando, é lindo. É uma dança. Pra gente é lindo de ver. Sim. Às vezes, quando começa a anestesia, eu fico bem perto do paciente, porque eu acho que é o momento que ele precisa, porque traz acolhimento. Mas quando ele tá mais sedadinho, eu me afasto e normalmente eu encosto na parede para dar lá uma meditadinha e tal. E às vezes você para olhar. E a gente que ama isso, é muito bonito. A gente Porque parece ama. um bando de formiguinha trabalhando junto. E fazendo tudo Não é? arrumadinho, tudo Arrumadinho, bonitinho. não é? E ninguém se fala e é tudo perfeito. Tudo perfeito, é tudo Né? sincronizado. É o que falou. Naquele momento, a paciente passou para a mesa cirúrgica, né? A gente conversa com ele para acolher ele mesmo, né? Porque ele tem que sentir que ele tem pessoas ali, não só o cirurgião, todo mundo que está ali para ajudar ele. Então, depois que a gente fez o sign-in, que tá todo mundo tudo certo, bateu tudo, a gente vai começar a anestesia, né? O primeiro ponto, para começar a cirurgia, a gente tem que fazer anestesia. Então, eu sempre tô ali, eu tento estar em todas as salas, né? Não consigo estar ao mesmo tempo, mas eu vou indo para todas as salas, elas sabem. E aí, é um momento que eu gosto muito de segurar na mão do paciente e fazer um carinho no paciente. Isso é um diferencial. Vou aqui falar para as pessoas, viu? Quem não opera no Sarra, saiba que não vai ter isso daí, né? Porque realmente é um diferencial que a Renata tem. A gente que é um cuidado que a gente que está em todos os hospitais, a gente não vê em todos. E no Sarra a gente vê que a coordenadora daquele dia ali, ó, ela não está resolvendo burocracia. Ela tá do lado do anestesista, em cima do paciente, falando, tá tudo bem, respira fundo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É sempre essas mesmas Eu acho que é muito importante. Você sabe que eu operei uma paciente lá semana passada e ela lembra de você. E ela falou assim: eu lembro até do que ela falou no meu ouvido. E a Renata sussurra para todos: vai dar tudo certo, eu tô aqui com você. Estou aqui. Para todos. Todos, é verdade. Tem a obrigação de ser técnico. Sim. Mas como é bom também ser humano, né? Muito. Não é? Então, e a gente com a experiência, lógico, a gente faz isso porque a gente se põe no lugar e é nosso. Mas com a experiência você vai tendo depoimentos disso, você fala que gesto pequeno e que mudança grande. que faz. E uma vez um anestesista falou para mim:
que o paciente entrou, a gente já vai monitorizando, né, o paciente, tudo, e aí ele olhou e falou, ixi, acho que eu vou ter que suspender essa cirurgia, tô tentando colocar, só que eu fazendo outras coisas, eu não tinha escutado ele falar, depois que ele me falou, né, a frequência tá alta, a pressão tá alta, aí eu cheguei, comecei a falar, vou estar aqui com você, comecei a fazer, né, um carinho, segurar na mão dele, tô aqui, Renata, baixou a frequência. Eu não tô acreditando. Aí eu falei, ele falou, dose de Renata. Uma dose de Renata da cirurgia. vamos pra operar. Eu falei, vamos operar. Olha que maravilha. Então, É enorme isso. faz muita diferença a gente mostrar que tá ali, né? Esse relato seu prova que o paciente ele lembra, né? Que às vezes a gente fala, a gente no centro cirúrgico é esquecido, né? Porque o paciente sofre anestesia, então ele não vai lembrar, mas ele lembra. Lembra bem. Lembra sim. Lembra, então Oh. faz total uma diferença. Então ele anestesiou, vocês já estão paramentadas, elas vão entrar em campo, vai começar a cirurgia, mas tem tem o time out. Antes da incisão, a gente precisa certificar. Tá tudo certo? A cirurgia é essa? É um bypass, doutora? É um bypass, então, porque é um momento final, que não pode ter erro a partir dali. Então, cirurgia liberada, boa cirurgia, vamos começar. E elas começam e dá tudo E é certo. sucesso. E é E é sempre sucesso. 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 Deus. Terminando a cirurgia, vamos estubar o paciente. E aí a gente ainda faz o sign-out. Doutora, teve mais alguma coisa? Porque às vezes tem cirurgia que foi previsto só para fazer uma gastroplastia, por exemplo. Mas a cirurgia identificou que tem uma hérnia e ela acaba fazendo. Então a gente precisa relatar. Então a gente confirma. Esse material vai para anatomia? Sim, não. Então esse é o final nosso ali da enfermagem. O paciente estubou, ele vai para recuperação pós-anestésica. Anestesista vai junto, enfermagem vai junto, tem uma equipe já preparando essa sala para a próxima cirurgia, e esse nosso paciente está na recuperação pós-anestésica, onde ele fica um tempo ali para se recuperar da anestesia, para poder ir para a unidade de internação. E cada parte dessa que eu vou falando tem uma equipe diferente de enfermagem, né? A equipe dentro da sala, a equipe que fica na recuperação pós-anestésica. O anestesista... uma coisa importante que eu queria ressaltar aqui. Nesse tempo que o paciente chegou na recuperação pós-anestésica, é muito importante. Eu sempre pergunto para o cirurgião, e eles mesmo, mas alguns... Já quer que eu vou chamando familiar? Eu acho que é algo muito importante, né? Que é o momento que eles estão lá. E aí eu ligo para o paciente, para o acompanhante... Eu ou alguém da minha equipe, mas eu sempre oriento assim, ligou para o acompanhante, a cirurgia acabou, foi tudo bem. Porque a gente fala... Já acabou. É. o doutor tá te chamando aqui. Nossa, Aí ele já imagina. entra. Meu Deus. Não tem infarto. Meu Todo Deus. mundo já viu isso. Não né? é? O familiar chega, a gente acha, bom, agora vai internar O o olho familiar. desse tamanho. Podemos internar agora, coitadinho. Ou infartou. Chega lá, não, só queria falar que foi tudo bem. Então é super importante quem também tá ligando no quarto avisar que a cirurgia foi tudo bem, o doutor só quer dar umas orientações. Aí ele já chega calmo, a doutora conversa, explica o que vai ser a partir daquele momento, dando mais ou menos uma hora e meia de RPA. Né, o paciente estando tudo bem, já foi dado medicação, tudo certo, ele vai por quarto. Aí ele é atendido por uma outra equipe de enfermagem lá, que é o pessoal da unidade de internação, que vai receber aquele paciente, vai verificar sinais, vai ajudar ele a caminhar, no caso da bariátrica, que é muito importante, vai estar ali todo dando uma assistência. Então, a gente dá todo um apoio para aquela cirurgia, para o cirurgião, né? Para ele estar tudo certo. A gente aos olhos do cirurgião, né? Que ele não vai poder estar ali o tempo todo. Eu acho que o legal é que é isso mesmo, né? A enfermagem é o nosso olhar quando a gente sai do hospital, porque você acaba a cirurgia, você vai esperar o paciente na recuperação pós-anestésica, quando ele vai para o andar, você vai seu consultório para a próxima cirurgia. Então, o olhar do cirurgião para aquele paciente que acabou de ser operado é a equipe de enfermagem. É ele que sinaliza se está com mais dor do que seria o previsto, Exatamente. se tem algum fator, algum sinal de alerta que a gente precisa voltar para o hospital. Então, quando a gente tem uma equipe, e graças a Deus hoje equipes bem treinadas, como é confortável, né? Você poder saber que, bom, se acontecer alguma coisa, eu sei que vão me ligar, então eu posso continuar no meu consultório tranquilo. Aquele paciente está bem cuidado. No dia seguinte, quando eu chegar, tudo foi feito, ele está andando, ele já está tomando líquido, já orientaram como tomar líquido, então isso fica muito mais fácil. Exatamente. Essa importância, né, de você operar cirurgia bariátrica especificamente, que é uma cirurgia tão
específica, né? Que é uma coisa tão da subespecialidade. Tão bom fazer isso num lugar especializado, como a Ana estava falando, porque às vezes a gente passa, visita lá no Sarra, você chega, a enfermeira fala assim, ó, a Joana já pode dar alta, tá ótima. Ela mesma já falou, aquela tá ótima, já andou, tá bebendo, pode dar alta, viu, doutora? Ela tá esperando você desde a noite. Exatamente. Sabe assim? Então, é muito gostoso. Então, assim, você já vai pro quarto passar, você já chega, você já sabe de tudo que tá acontecendo. Exatamente. A enfermeira, ela tá de olho, porque ela já conhece o que esperar de um paciente bariátrico. E a gente sabe Né? o que é normal e o que não é, entendeu tudo? O que é esperado e que não é. Importante, né? Porque assim, às vezes a gente, eles vão me ligar qualquer coisa, mas tem que saber, tem que ter o olhar de ver que tá acontecendo alguma coisa. Exatamente. Eu tive uma experiência num hospital que eu não vou falar o nome, Sim. né? Mas um hospital de grande porte, famoso, bom, assim, né? Fui fazer uma bariátrica, ela já faz muitos anos, sei lá, uns 6 anos. E eu acho que foi a segunda ou terceira vez que eu tinha ido lá fazer a bariátrica. E aí eu operei, eu não vou lembrar bem o horário, mas vamos dizer que eu operei 2h, tá? E no dia seguinte eu fui bem cedo passar a visita, que eu costumo passar antes da rotina do dia, né? Eu cheguei para operar, tava a luz apagada, para operar. Fui passar a visita. Entrei no quarto, luz apagada, paciente deitada, e aí eu vejo uma comadre do lado. Paciente sabe a comadre de fazer xixi, gente? Com pena já até sei. Porque a Karina de uma maneira. Comadre, Pra quem nunca Renata. precisou passar isso na vida, né, gente? Quando você precisa fazer xixi, você é uma mulher, a pessoa te traz uma comadre. Você fazer xixi deitadinho. Homem. Né? Aí você Mas levanta isso o quer dizer, bumbumzinho e não faz levante xixizinho. da cama. Exatamente, já tô até vendo. Eu olhei a comadre e me deu até uma dor no peito. Eu falei, Não, gente... agora imagina a enfermagem depois da Karina com dor no peito. Não, eu pensei Não é assim... legal. Eu pensei assim, gente, o que aconteceu com essa pessoa que ela não consegue levantar? Deve estar péssima, né? Aí eu falei, oi, tá tudo bem? Tá, doutora, tá tudo bem. A primeira bronca foi no próprio paciente. Por que você tá falando com madre? Você levantou. O que é isso? Aí ela falou, não, tá tudo bem. Aí eu, e o que tá acontecendo? Daí eu olhei pra comadre e olhei pra ela, né? Eu falei, mas você tá bem? Passou bem a noite? Descansou? Não, doutora, assim, é que é um pouco incômodo, né? Ficar com essa bota a madrugada inteira. Ela tava com a bota Compressão pneumática. de compressão pneumática a noite inteira. E a enfermeira falou que era perigoso eu levantar e passar mal. Então, eu não levantei desde o momento que eu cheguei no centro cirúrgico. Aí eu falei pra... Na verdade, vocês estão achando que eu briguei? Eu fiquei com dó. Eu falei assim, meu Deus, vamos tirar tudo? Tirei tudo dela. Eu tô com dó da enfermeira, no Levantei caso. saí pra passear F com ela no escutou, hein? corredor. E aí, na verdade, nem escutou. Porque, assim, a verdade é que não é um hospital que eu vou. Ela falou, não é meu DNA. Não ia voltar lá muito mais vezes. Então, assim, eu só cheguei pra enfermeira e falei... Ela fez xixi na comadre, ela é pra andar. E, bem, ela já tá bem, eu vou mandar ela pra casa, que é a melhor coisa que eu faço, né? Mas, assim, eu tô contando desse caso pontual, porque... É um hospital que não é acostumado com bari. Exatamente. Às vezes eles são acostumados com cirurgias mais invasivas, que dão mais dor, Quando que é dão um mais hospital complicação, sei lá. que tem uma rotina grande de plástica, por exemplo, São super preocupados com essa culpa. 12 horas sem andar. Exatamente. Aí eles já estipulam isso para qualquer tipo E de aí virou paciente. protocolo. Então, Ana, e aí quando a gente fala em cirurgia bariátrica, na realidade é o oposto de tudo isso, né? A gente fala sobre otimizar Exatamente. a jornada do paciente dentro do hospital. Exatamente. Então, quando a gente fala em otimizar, tem o papel da enfermagem nisso também. Muito, porque a gente tá ali Senão não direto. vai. E é para tudo, assim, né? Um hospital, tipo, lá no Sarra, que a gente é especializado, é nosso carro-chefe. O que a gente faz? Desde lá do centro cirúrgico, todo mundo conhece o tipo de material que você falou. Então, se a doutora falou para mim que é um sleeve, eu sei as coisas que tem na farmácia, o sofrimento, todo mundo sabe o tipo de material, os tipos de pinças que são utilizados. A gente tem hacks de cirurgias, né? Minimamente invasivas ali. A gente tem a mesa cirúrgica que comporta o tipo de paciente. Por exemplo, lá no Sarra, todas as mesas 350 quilos. A gente tem as botas pneumáticas para os pacientes usarem, para evitar trombose, né? Um paciente... Então, todos no protocolo, todos os nossos pacientes, eles utilizam. Ele vai, só que aí no quarto, a primeira coisa que é feita, quando chega, a enfermagem já sabe que já pode caminhar, que a primeira caminhada é sempre junto com alguém da enfermagem. Depois, ele pode ir indo junto com a acompanhante. Então, todo mundo é orientado, todo mundo já sabe, então isso facilita... Facilita essa questão da otimização, né? Sabe o que eu acho legal? Quando o paciente escuta a mesma coisa de todo mundo. Não é? Porque todo mundo fala a mesma conversa. Quando ele vai escutando, a primeira pessoa falou, a segunda falou, todo mundo falando a mesma coisa, vai criando uma
uma credibilidade, né? Porque Que imagina traz a você. segurança pra ele. Não, Nossa, realmente eu posso levantar. Se todo mundo tá falando que eu exatamente. posso. A minha cirurgia falou que eu posso. Chega aqui e fala que não. Aqui fala que eu vou cair. Aqui fala. Não, é péssimo. Ele se sente super perdido, né? Perdido. Muito ruim. E quando a gente fala também de um hospital especializado em cirurgia bariátrica, como você comentou pontualmente, mas Sim. quando a gente roda em muitos hospitais em São Paulo, a gente vê as diferenças, né? É também um hospital que está observando todo o caminho do paciente portador de uma obesidade grave que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Uhum. E se a gente não tem esse olhar diferenciado, algumas coisas se perdem. Se perde. Posso dar exemplos. Você ter uma maca que comporta um paciente mais pesado, uma cama que seja mais larga, o aparelho banheiro. que vai medir a pressão, Isso. que vá medir a pressão daquele paciente que tem um braço um pouco maior, Sim. o banheiro que seja adequado para ele, Cadeira de rodas. cadeira de rodas mais larga. Às vezes a gente pode achar que isso é uma coisa Não tão faz diferença. pouca que não faz. Mas faz. Gente, muda tudo. Gente, a Uhum. cadeira do consultório. A cadeira Exatamente. do consultório. A cadeira do consultório é algo que é marcado. Bom, eu contei isso em um episódio recente. Eu mudei meu consultório recente, estava reformando. E, obviamente, tem uma porta de vidro na entrada do consultório, que até então eu estava achando bela, né? E querendo economizar, falando, não, essa porta tá ótima. Até que eu estava em pé, pegando água, e eu vi uma paciente minha adentrar o consultório. E ela praticamente fez um malabarismo para conseguir entrar naquela porta, porque eu não tinha percebido que só abria meia porta. Ela não abria inteira. Entendi. E aí eu falei, gente, como eu posso, numa clínica de cirurgia bariátrica, meu paciente precisa entrar de lá? Uhum. Cancela É a mesma porta. coisa. Faz outra E porta. você vê que são detalhes que às vezes nem todo mundo vai se atentar, né? Uhum. Cadeira de rodas. Imagina, você chegar no hospital, você tem que ir até o centro cirúrgico e aí você não cabe. A sensação Sim, de é não ruim. caber é a sensação que você tem em todo lugar, num lugar onde você devia ter o Acolhimento. máximo Acolhimento. acolhimento, a máxima empatia e o máximo preparo para Total. Eu vou dar um exemplo também simples. Imagina você de camisola cirúrgica, você já não fica aquela belezura, Sim, né? Vamos não combinar. E aí você chegar num hospital que não tem uma camisola que cabe, Não, são sabe? muitos detalhes. São né? detalhes, E então a gente só consegue ter esse tipo de acolhimento quando são muitas pessoas pensando. envolvidas. Porque uma pessoa só, eu trabalho com bariátrica há 50 anos. Sim. Eu não parei para olhar. Não percebeu. Eu fiquei tão Exatamente. conectada que a minha cadeira tem que ser a perfeita, que a maca tem que ser a perfeita, mas eu não pensei na porta de vidro da entrada. Exatamente. E nem só isso também, né? O que também é muito importante? Na hora do vamos ver, vou colocar aqui entre aspas, mas na hora do vamos ver o quê? Na hora da cirurgia, também o centro cirúrgico estar preparado para um paciente obeso, isto é, Tudo. a gente opera por vídeo, certo? Eu preciso de pinças de obesidade, só para vocês entenderem, tá? A gente usa aquela pinça grande para poder introduzir pelo trocáter para operar dentro do abdômen do paciente, Sim. certo? Quando o paciente ele tem mais obesidade, ele é maiorzão, às vezes a pinça não alcança aquela região que eu preciso alcançar. Então eu preciso de pinça longa. Então vamos dizer, tá? É que eu não tenho foto de pinças aqui para Sim. mostrar para vocês. Mas se a pinça é desse tamanho, uma normal, a pinça de obeso, ela é É assim. 33 e 43, né? É, Tá. 10 centímetros a mais. Ela é um Sim. pouquinho mais comprida. Porque 33, senão não alcança. Se você não está num hospital que não é referência, não tem essa especialização em cirurgia bariátrica, você vai pedir a pinça e sabe o que você vai ouvir, Rê? Ah, não vamos estar tendo nesse momento. Ah, doutora. e aí como você resolve? Ai, já aconteceu comigo. Sim. Não é. Não vamos estar tendo. E aí, o que você faz? Você repensa o porquê que você está operando nesse hospital. Eu acho que é essa que é a grande resposta. Por isso que, quando a gente vai operar um paciente, quando a gente está num consultório e a gente está lá falando de todas as questões ligadas à obesidade e vamos fazer a bariátrica, e com a bariátrica o risco de uma complicação cirúrgica é muito baixo, vai ser um sucesso. O risco de morbimortalidade entre 0,1% a 0,3%, mas tem uma vírgula, né? O risco é de 0,1% a 0,3%, desde que você faça com uma equipe especializada, num centro de referência, com material e uma equipe adequada. Estou dando esse exemplo da pinça mais comprida, porque isso, por exemplo, se você pega um paciente mais difícil, ou você está no momento mais difícil daquela cirurgia, você precisa de uma pinça adequada ao paciente obeso, para você ter o menor risco possível. Exatamente. Então, tem toda essa questão da segurança. E quanto mais rápido a gente trouxer para você, melhor para o paciente, menos tempo ele é anestesiado e tudo assim por diante. E aí você lembrou um ponto que às vezes a gente pergunta assim, quando elas marcam agendamento com a gente, vem lá, qual é o peso do paciente?
uma das diferenças é isso, um paciente de 90, 180 quilos, já vai uma caixa diferente para elas. Então, que elas não precisam nem perder esse tempo Pedindo pedindo a longa. pinça. E também, como a Karina falou, é muito bom esse termo, na hora do vamos ver, Que hora do vamos ver? na hora do vamos ver mesmo, não é que, acabou, o enfermeiro foi embora, anestesiou, tchau. Não, fica alguém da enfermagem 100% do tempo ali na sala. Então, essa pessoa, olha, talvez precise de mais um pouco do que o que a gente contabilizou. Precisa de mais uma pinça. Às vezes eu tô longa ali, mas eu preciso de mais uma. Exatamente. Então, assim, tem uma pessoa ali o tempo todo. Porque a gente não tem como sair daquele momento. Não pode sair. Vou lá não existe isso. Sua atenção é focada no paciente. Quem tá ali fora, tá ali para fazer de novo o balé acontecer e tudo dá muito certo. E eu vou falar uma coisa aqui. Vou falar lá, né? Olhando lá. Na câmera lá. Eu conheço essas três. Essas três. São todas educadas, mas se elas virarem para você. No meu caso, Renata, preciso falar com a Renata. Vou lá. Preciso dessa pinça, preciso dessa forma, eu já sei. Você, CME, por favor, sobe agora essa Olhando pinça. no olho, Renata. Preciso. Eu preciso. Então, esse preciso eu já sei. Porque Com elas amor, são. mas com urgência, né? Assim. É porque, assim, o centro cirúrgico, a gente fala assim, é o momento. É o estresse cirúrgico. Não é você não ter educação, mas o estresse cirúrgico é a vida, né, do paciente. Então, ninguém leva isso em consideração. Quando a gente fala, eu preciso, é para agora, esse exame é para agora, esse sangue é agora, eu preciso desse equipamento agora. Eu fico imaginando que nenhuma enfermeira do centro cirúrgico escuta, vai tranquila, pega para mim. Não, porque 100% da sala chama, eu quero agora, tá? É agora. Por agora, já tô esperando. A cirurgia tá parada, é a palavra, a cirurgia tá parada. Ai, meu Deus. E o anestesista faz assim, aquela piadinha, né? Anestesia não é vitamina. Sempre. Vocês falaram que era 1 hora, né? Eu preparei minha anestesia para 1 hora. Exatamente. Então, tá tudo muito, né? Gente, aqui, ó, a enfermagem sabe de tudo. Não, na verdade, eu tenho uma teoria. Se você quer escolher um bom cirurgião, pergunta para enfermeira e para anestesista. Exatamente. Isso com certeza. Com certeza. Isso. Hoje, meu anestesista me mandou um print de alguém no Instagram para ele, falando assim, esse aqui, que ele opera comigo muito, Sim. Você indica mesmo, mas sem contar para eles. Aí ele responde, de olhos fechados, minha família operou com ela. Exatamente. Mas assim, a pergunta que a Ana fez é para enfermagem e para anestesista. Meu marido é anestesista, né? Agora não mais, agora ele faz gestão. Mas era corriqueiro. A pessoa vai operar o joelho, liga pra ele e perguntar, com quem que eu opero? Eu falo, mas você não faz nada de... Mas eu A gente anestesio, conhece, eu sei quem é, a gente vê. A gente vê isso mesmo. A gente sabe muita coisa, a gente fica observando e é isso. Mas assim, o centro cirúrgico é o nosso palco, eu digo, é o nosso palco de satisfação pessoal e profissional. Casinha, né? Total. Sabe? É onde a gente consegue desenvolver nossos propósitos de vida. Não é? E como é bom, né, Renata? Como é bom. Nós somos privilegiadas, é onde você passa a maior parte do nosso tempo, da gente conseguir desenvolver nosso propósito de vida. E como é bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, Então, né? exatamente. Porque nos Mistura tudo, né? Porque Trabalho, brilha os lazer. olhos de você. Brilha. Muitas vezes a gente passa o dia dentro do centro cirúrgico, fechado, sem a luz do sol e estresse, como você falou, com momentos de estresse ao longo do dia, e muito protocolo, e muita coisa de padrão, e tem que seguir aquilo, e tal, e tal, e tal. Mas, poxa vida, é o que a gente gosta de fazer. É o que a gente gosta de tão bom fazer. Porque, como você ouviu o feedback que a Martinha deu da Sim. pacientinha dela, e que a gente sabe, que a gente vê isso no nosso dia a dia, porque é gratificante, por um lado, porque a gente vê que a gente gosta muito do que a gente faz e a gente ainda consegue ajudar os outros com o que a gente faz. Olha como isso é maravilhoso. Mas maravilhoso. Você descobriu realmente seu propósito na vida, sempre o seu propósito tem que estar vinculado a ajudar. Sempre, o servir. Sim. Se você tem um propósito na vida, que o seu único olhar é você mesmo, ele não é seu propósito. Não é. E Ana, e você Ele não não é seu acha que propósito. essa questão do servir, eu acho que assim, quando a gente fala em especialidades da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, podemos listar aqui um monte, né? Eu vou falar minha visão pessoal, Sim. tá? Minha visão pessoal. Eu acho que quando a gente fala do servir e do cuidar, para mim, Karina, a que mais se dedica a isso de uma forma
mais orgânica, mais ali de estar presente, é ela, é a enfermagem. Porque é ele que tá lá pra gente. vigiar, como é que fala? Orar e vigiar, né? Que muita gente fala, né? Eu acho que orar e vigiar, e quem faz é a enfermeira. Eu tinha um professor na faculdade que falava: médico não cuida, médico trata. Quem cuida é a Isso, enfermagem. muito bem, E é quem verdade. trata, Perfeito. muito bem. Porque o médico trata. Isso mesmo, né? não é Mas médico, quem cuida é a é enfermagem. enfermagem. Então, assim, Rê, a gente casou tanto da gente poder falar. Claro, a gente queria trazer a questão do hospital, mas mais importante do que isso, né? Primeiramente, agradecer vocês da enfermagem, porque realmente, como a gente Porque falou nos desde suportam. o começo, Nós primeira nos dois coisa, sentidos da palavra. suportam a nós cirurgiões dentro do Suportam centro. e suportam, entendeu? Mas realmente é porque vocês são realmente o maestro que faz toda a orquestra ou toda a dança acontecer. E a gente sabe realmente do papel de vocês nessa questão do cuidar e vigiar dos nossos pacientes, para que eles tenham uma experiência boa, gostosa e que saiam de lá satisfeitos, aonde eles consigam realizar os seus sonhos da maneira mais acolhedora possível. E a enfermagem que está ali naquela bancadinha, fazendo tudo acontecer a cada passo. Então, o nosso agradecimento mesmo para vocês. Completamente. E vocês sabem que se a gente for analisar de uma forma assim, né? Imagina que o paciente ficou ouvindo você e pensando, ficou 24 horas internado. Ele vai ficar ali com a equipe médica, em média, com o cirurgião, com o anestesista, né? Com todo mundo ali, 3, 4 horas? Sim, por aí. Imagina que são 20 horas. 80, 90% do tempo que você está no hospital com a enfermagem, sendo cuidado, sendo visto, sendo olhado, sendo suportado. Sim. No sentido de dar suporte, claro. Suportar é pra gente. Então, é muito tempo. E como isso é definitivo no sentido de você escolher um hospital, escolher uma equipe e se sentir muito bem suportado de seguro e de acolhido mesmo, gente. Porque você tá num momento de muita fragilidade. Às vezes você não consegue nem fazer um xixi sozinho. Como a gente vê isso na semana seguinte da cirurgia, né? Quando o paciente chega no consultório, a experiência desse paciente é tão legal de ver, né? Nossa. Porque a maior parte dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica hoje, quando chegam no consultório, é uma experiência muito mais positiva do que eles tinham idealizado. Exatamente. Não é? Eu esperava, muitos falam isso. Doutor, eu esperava muito pior. Essa semana eu falei, mas vem cá, você achou que você estava indo pra guerra? Exatamente. Porque ela chegou e fez mas assim, toda hora eu escuto isso. Ana, eu não tô sentindo nada. Eu tenho normal? É isso mesmo? É normal? Eu não tinha sentido alguma Você coisa. ia pra guerra? Porque ela falou, ela fez uma feição que eu falei, mas você achou que você estava indo pra guerra, minha filha? Aí ela começou a rir e falou assim, não, mas a gente escuta tanto. Eu falei, por que você não ficou só no Podbari? Escutou tanto aonde, né? Não é? Vamos lá. Aliás, falando nisso, vou pedir auxílio pros nossos assistentes. Nossa, que a gente tá muito chique hoje, a gente falando tem produção. Um paciente que eu operei, vocês estão abrindo o olho aqui, chama Carlos Henrique. Ele foi no meu consultório essa semana, no pós-operatório, e falou, doutora Ana, eu preciso trazer um presente pro Podbari, porque me ajudou muito. E aí ele botou esse presente aqui, eu falei, eu vou abrir no podcast para as meninas. Ele falou assim, então descubra qual é a caixinha de cada uma. Vamos ver. E aí eu fiquei impactada. Cada detalhe. Ansiedade. Pode pegar? Coisa linda. Não, vamos Mas pela mostrar. fotinha aqui ele já falava? A gente Você vai saber qual é o seu. Carlos Henrique, eu não sei. eu já sei. Eu tô vendo, tem algo. Ele buscou. Carlos Henrique, não te conheço, mas te amo. Ele buscou o logo de cada uma no Instagram. Coisa linda. Quanta delicadeza. Ele bolou a arte, ele fez a arte e a tia dele fez. Olha que coisinha fofa. E tá vendo como os pequenos detalhes fazem a diferença? Carinho Em tudo? físico, sabe? Não é? Amor em forma de Exato. coisa. Sabe? Isso. Não é Que o demais? dinheiro não Eu paga. não abri a Que o minha dinheiro caixinha não porque eu queria paga. vir com vocês. Achei justo. Achei Você justo. sabe, quando eu ganho Justo, esses né? presentes, eu falo assim, obrigada, agradeço, né? Porque a gente adora ganhar. Lógico. Eu falo assim, mas Vamos ser o hipócritas. que meu principal presente é te ver bem. Não, que é isso, a gente faz pra te ver bem, né? E Não, mas eu adorei ganhar Mas essa o caixinha. presentinho é legal. amei, Vamos gente. fingir costume, não. É em relevo, Podbari. Aqui. Vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar no programa. Vocês mostrem também. Não é? É relevo É mesmo. relevo, gente. Detalhe. É uma joia, né? É uma joia. Primeiro presente do Podbari, Tá gente. vendo? Carlos Henrique. Carlos Henrique, um beijo pra você. Muito obrigada. Isso faz a diferença, gente. Amamos. Amor. né? Não. Obrigada. Esse carinho. Ai, gente, é isso. Queria muito
muito te agradecer de você estar aqui, mas Ai. muito mesmo. Você é muito carinhosa com a gente, muito acolhedora dentro do hospital, tanto com os nossos pacientes quanto com a gente também. Então, que bom que a gente pôde falar sobre o papel dessa grande especialidade que é a Uhum. enfermagem com você aqui conosco, né? E a Martinha tem ainda algumas coisas Ah, que e eu- quiser falar a respeito dos Mas recados. e eu também, quando eu Por vou poder favor, falar. fale. Por favor. Agora. A câmera Fala na sua, minha Barbie, câmera. fala. Não, eu que sou honrada por vocês terem me chamado, 3 mulheres. Pensa bem, gente, no mundo que a gente vive já melhorou muito, mas elas são cirurgiãs, né? Então, é muito difícil, às vezes fica muito papel para o homem, e aí vocês enfrentando isso, mostrando o papel da mulher ali, e eu sei porque eu tô lá, né? E eu vejo. Elas são porretas mesmo, elas são, ó, valentes, tudo pelo paciente. Eu tenho um exemplo aqui bem grande. Isso foi com a doutora Marta, o dia que ela me ligou. Onde está o meu paciente X? Falei, tá no 3º andar. Vai descer agora para o centro cirúrgico. É um paciente que a gente precisou reabordar. Mas o anestesista, não vai. Ela vai. Desse tamanho. Ela subiu, ela gritou, meu paciente vai. E sabe quem salvou o paciente? Foi ela, junto com a enfermagem que ligou para ela, né? Exato. A paciente, Tava todo mundo lá. Tava todo mundo lá, tudo preparado, porque ela falou assim, Renata, vai entrar para cirurgia. Então a gente já deixou tudo preparado e ela foi lá, ela enfrentou, ela falou assim, vai descer. Meu paciente, você não tá entendendo? Vai descer. E ela salvou esse paciente. Então, meu agradecimento. Eu tenho uma fama de briguenta, né? Quem brigou mais? Mas você sabe, né? Quanto mais baixinha, Mais briguenta é. Ai, Mas obrigada. assim, não, é assim. Lembrança boa. É uma lembrança boa porque a gente leva, porque ela salvou o paciente, sabe? E é muito gostoso isso. Oh. É maravilhoso, então eu sou honrada. Eu tenho também o privilégio de estar numa instituição que os meus valores, né, de acolhimento, que eu gosto de trazer o paciente, porque a enfermagem, com a pandemia, melhorou muito. Vocês trabalham com a gente, então vocês veem o trabalho da enfermagem, mas muita gente não sabe direito, né? Então, com a pandemia, eles viram muito do papel da importância da enfermagem. Eu lembro de uma vez eu estava conversando num grupo de amigas, aí eu falando para elas, uma menina não conhecia, eu falei, não, que eu sou enfermeira. E o marido dela escutou. Aí ele falou, você é enfermeira? Eu falei, é. Nossa, você é enfermeira? Eu falei, gente, eu sou só uma mera enfermeira. Que eu... Ele, não, sabe por quê? Eu fiquei 1 mês internado na UTI. E sabe quem me ajudou a suportar esse 1 mês? Foi a enfermagem. olha só que legal. Então, é E é isso, assim. verdade. Então, eu só tenho a agradecer, né, delas poderem trazer esse convite para eu poder falar um pouco sobre a enfermagem, o que a gente desempenha lá. E é isso. Pode se preparar gente. que vai vir outras vezes. Ai, meus Não, amores. Muito obrigada, Rê, por ter aceitado o nosso convite, por representar tanta gente. É. É um episódio que a gente quer mostrar de fato o quanto a enfermagem ela não é importante, é essencial. Sem enfermagem não tem hospital, não tem enfermeiro, não tem ninguém. Então, assim, obrigada de verdade. E obrigada pela lembrança, foi incrível. Foi incrível. Eu sei que ele assiste o Pod Bar, vamos dar um beijo Assim, pra ele. ai, que assiste. gracinha. E obrigada, assim, e que bom ter parceria com a enfermagem, ter parceria com o hospital, como o Sarra, que é especializado e que está pronto para atender tudo que o paciente precisa nessa jornada. Ai. Martinha, Verdade, gente. Agora. Eu não posso esquecer de falar dos nossos cupons de desconto, tá? A gente tem cupom de desconto da Suprimed para que você mantenha a sua suplementação em dia, 10% em todo o site da Suprimed, Bariatric Fusion, tudo tem lá para vocês. Podbari 10% de desconto. E também, nossa parceira, eu falei muito dela no Instagram esses dias aí, a Ginga.store, que é uma marca de roupas para corpos em transformações. Sabe assim, mulheres? É uma marca feminina, homens ainda não temos, mas é uma marca feminina. Sabe quando você muda de número de roupa? Você vai conseguir manter a sua mesma roupa. O cupom também é Podbari. Vão lá ver, Ginga.store, vocês não vão se arrepender, hein, ó. É muito legal. Não, é muito legal. amei. Eu também amei. Se prepare, viu? Gente, Esperar mais vezes. eu tô aqui de pertinho, eu tô com os olhos brilhando, mas as 3 também. Não tem como. Bem, pessoal, até o próximo Pod Bar. Até. Vem com a gente.